Irei apresentar uma tabela sobre regência nominal e concordância nominal. Regência nominal, o que é concordância nominal? É comum dentro da gramática se falar em regência e concordância, tanto nominal quanto verbal. Ambas se referem ao termo da oração e precisam ser respeitadas na oralidade e na escrita. Trata-se de um estudo de síntese, parte essencial da gramática. Um texto está sintaticamente correto quando há relação lógica entre os termos da oração. Eu irei falar sobre regência nominal. O conceito. A regência nominal é um dos tipos de regência existentes, e como o nome já sugere, ocorre apenas entre substantivo, adjetivo e advérbio. Quando um termo influencia o outro, em uma sentença dizemos que se trata de um termo determinante. Há essa relação determinante entre o termo determinado e o subdeterminado. Damos o nome de regência a preposição que liga o termo ao outro costuma marcar a relação de subposição. Subornação. Como ocorre a regência? A regência nominal trata-se de uma relação entre o nome e o termo. O nome será o termo determinante. Pode ser classificado como substantivo, adjetivo ou verbo ou advérbio. O outro termo é o completo ou a preposição. Observe os exemplos. Veremos a seguir exemplos. Agora irei falar sobre concordância nominal. Concordância nominal é a relação que se estabelece entre as classes de palavras e o que faz com que os substantivos concordem com pronomes, numerais e adjetivos, entre outros. Exemplo: essas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Nesse caso, o pronome numeral e adjetivo concordam com o substantivo obras, estas e não estes. Obras, pronomes que está no plural, já que a oração refere que são 13 e não apenas uma obra maravilhosa. E por maravilhosas e não maravilhoso, porque o substantivo está no plural e é feminino, ou seja, tudo muito bem combinado. Irei falar agora sobre as regras da concordância nominal. Adjetivo e substantivo. Adjetivo deve se concordar em gênero e número com o substantivo. Exemplo: que pintura bonita. Quando há mais um substantivo ou adjetivo, deve-se concordar com aquele que está próximo. Exemplo: que bonita pintura e poema. Mas, se os substantivos forem nomes próprios de adjetivo, deve ficar no plural. Exemplo: debaixo dos caracóis dos seus cabelos é uma composição dos grandes Roberto Carlos e Erasmo Carlos, em homenagem a Caetano Veloso. Quando há mais do que substantivo ou adjetivo vem depois dos substantivos, deve-se concordar com aquele que está próximo ou com todos. Exemplo: que poema e pintura bonita, que pintura e poema bonitos, que poema e pintura bonitos. Substantivo é mais do que o adjetivo. Quando o substantivo é caracterizado por mais de um adjetivo, a concordância pode ser feita de seguintes formas: colocando o artigo antes do adjetivo. Exemplo: adoro a comida italiana e a chinesa. Colocando o substantivo e o artigo, o que acontece no plural. Exemplo: adoro as comidas italianas e a chinesa. Nos casos em que há número ordinais antes do substantivo, o substantivo pode ser usado tanto no singular como no plural. Exemplos: a segunda e a terceira casa. A segunda e a terceira casas. No caso em que há número ordinais depois do substantivo, o substantivo deve ser usado no plural. Exemplo: as casas, segunda, terceira. Anexo. A palavra anexo deve se concordar em gênero e número com substantivo. Segue anexo ou recibo. Segue anexa à fatura. Mas o exemplo em anexo não varia. Exemplo: segue em anexo à fatura. Bastante. Quando tem a função de adjetivo, a palavra bastante deve concordar em gênero e número com substantivo. Exemplo: recebemos bastantes telefonemas. Quando tem função de advérbio, a palavra bastante não varia. Exemplo: eles cantam bastante bem. Meio. Quando tem função de adjetivo, a palavra meio deve se concordar com gênero e número substantivo. Exemplos:
Atrasado tomou meio copo de leite e saiu correndo. Atrasado tomou meia xícara de leite e saiu correndo. Quando tem função de advérbio, a palavra meio não varia. Exemplo: ele é meio maluco. Ela é meio maluca. Menos a palavra menos não varia. Exemplo: hoje tenho menos alunos. Hoje tenho menos alunas. É proibido, é bom, é necessário. Expressões: é proibido, é bom e é necessário não variam, a não ser que sejam acompanhadas por determinantes que a modificam. Exemplo: é proibido a entrada, é proibida a entrada. Verdura é bom, a verdura é boa. Paciência é necessário, a paciência é necessária. E aqui, com esses exemplos, eu termino o meu seminário.